Nessa videoaula vamos aprender a como realizar uma clonagem do sistema operacional, das suas demais partições ou do seu disco inteiro com o software Macron Reflect Free. O tutorial vale tanto para quem utiliza HDs quanto drives SSDs. Eu vou estar usando como exemplo minha partição do Windows, ou melhor dizendo, a minha instalação do Windows, que eu vou estar migrando desse HD de número 2 para esse HD de número 3. Então, o primeiro passo de todos, galera, antes de realizar qualquer processo de clonagem, é realizar uma limpeza no Windows, limpeza nos seus arquivos temporários, pontos de restauração mais antigos e passar um SFC Scanel para corrigir todos os erros do sistema, para que quando você realizar a clonagem, ela seja feita com o Windows completamente corrigido e limpo, no seu menor tamanho possível, certo? Também, se você preferir, você pode desinstalar algum software que você não utiliza mais, para deixar a imagem mais leve, digamos assim, e agilizar o processo de clonagem, tá bom? Eu já havia limpado o meu Windows com CCleaner. Aqui eu não estou com a ferramenta de restauração habilitada, mas se você tiver, você vem aqui em restauração do sistema e apaga os pontos mais antigos, tá bom? Para economizar espaço. Daí por último, abre o CMD do Windows e executa o comando sfc /scannow. Esse comando vai corrigir erros no arquivo do Windows, tá bom? Nos arquivos importantes do Windows que serve para ele funcionar. Assim você evita de copiar algum erro durante o processo de clonagem. Desfragmentação não precisa, tá bom? É só fazer uma limpeza mesmo e executar o scannow para deixar o Windows, mais enxuto e corrigido. Uma outra coisa muito importante que você tem que observar antes de realizar o processo de clonagem é se os seus armazenamentos estão no modo AHCI ou IDE, tá bom? Para isso, geralmente eu uso o software HD Sentinel. É só entrar aqui nele, se você já tiver ele instalado, daí aqui ele vai listar todos os seus armazenamentos. No meu caso são 3 HDs. Então toca em cada um deles, nos discos que você pretende realizar a clonagem, toca na guia informação, daí aqui em Disk Controller. Se aparecer controlador AHCI SATA padrão, então o controlador do seu HD está no modo AHCI. Geralmente computadores mais modernos já vêm com esse modo habilitado na BIOS, mas se o seu computador for mais antigo, pode ser que o seu controlador esteja no modo IDE, certo? Essas configurações você altera na BIOS. O que eu quero dizer é que é importante que o HD de destino que você pretende realizar a clonagem esteja no mesmo modo, pois pode haver erro. Se o HD de origem estiver no modo AHCI e o de destino estiver no modo IDE, pode haver erro e você não consiga bootar o sistema. Então confirma isso também. Outra coisa, verifique também se o disco de destino está com o mesmo estilo de tabela de partição que o disco de origem. Aqui no meu caso, ambos os HDs estão no formato MBR. Se esse daqui estivesse no formato MBR e esse daqui no formato GPT, não ia ter como clonar, tá bom? Ou se eu realizasse a clonagem, poderia haver erros. Então ambos os armazenamentos têm que estar com o mesmo estilo de partição, GPT para GPT, MBR para MBR. Aqui ele já mostra essas informações. Se você quiser confirmar através de outros softwares, pode abrir o gerenciamento de disco do Windows. Daí aqui você clica com o botão direito do mouse em cima do disco que vai realizar a clonagem. Esse aqui será meu disco de destino. Navega até propriedades e acessa a guia volumes. Daí aqui aparece estilo de partição GPT. Esse aqui é um outro HD que eu tenho, um Toshiba, que eu não vou usar na clonagem. Eu vou estar usando esse daqui, do disco 1 para o disco 2. Então acesso as propriedades deles, guia volumes, estilo de partição MBR, estilo de partição MBR. O próximo passo então é fazer a instalação do software Macron Reflect Free, que é a sua versão gratuita. Então aqui no seu site oficial você vai vir até aqui embaixo, na seção de Backup at Home, e vai fazer o download do Reflect 8 Free. É só tocar aqui em cima. Aqui você vai escolher o tipo de licença comercial gratuita ou licença pessoal. Eu vou escolher licença pessoal mesmo. Daí aqui embaixo você vai inserir o endereço de e-mail, porque por aqui pela página só tem como baixar a versão trial. A versão gratuita você tem que inserir um e-mail para receber o link. Então você insere seu endereço de e-mail aqui dentro e toca em Continue. Gostaria de receber notícias sobre o Macron Software? No, thank you. Não. Continue, obrigado por registrar, e o e-mail já foi enviado. Só tocar em fechar. Aqui na minha caixa de entrada já recebi o e-mail, Macron Software Registration. Só abrir o e-mail
E aqui dentro, para baixá-lo, é só tocar nesse link. Daí ele será baixado automaticamente. Agora iremos instalar o Macrium Reflect. É só abrir o executável dele. Eu já tinha baixado ele antes. Aqui no assistente de download vai escolher a versão free, é a única opção aqui dentro. Aqui vai escolher a pasta para salvar o pacote de instalação dele. Daí eu recomendo marcar essa caixa. Executar instalador após concluir o download. Tá bom? Porque essa ferramenta aqui ela vai baixar o Macrium de forma completa. Esse aqui é só um assistente de download, certo? Aqui em opções vai escolher a versão do software. Se o seu Windows for 64 bits, escolha 64 bits. Se for 32 bits, escolha essa primeira opção. Vou deixar no 64 mesmo. Somente instalador do Reflect. Confirmou tudo certinho, toque em baixar. Ele será baixado. O meu pacote já foi baixado aqui nessa pasta, ó. Ele salva aqui no endereço que você configurar aqui dentro, tá bom? No meu caso é esse endereço aqui, ó. Então ele vai criar uma pasta com o instalador do Macrium, que tem em média 178 megabytes. Eu vou baixar de novo. É só aguardar o download se completar. Logo em seguida o instalador do Macrium será aberto. Confirme o idioma. Deixe marcada a caixa log. Toque em avançar. Ele vai ser instalado. Toque em avançar. Aceita os termos. Avançar de novo. Aqui ele vai gerar uma chave automática para uso pessoal da versão gratuita. Então marque essa caixa para confirmar. Toque em avançar novamente. Aqui você insere o endereço de e-mail para registrar essa instalação do Macrium Reflect. Daí ele vai te fornecer um código de registro. Não precisa ser necessariamente o e-mail que você recebeu o link de download, tá bom? Geralmente ele gera aqui automaticamente o e-mail. Se não gerar, você coloca o e-mail válido aqui dentro e toca em obter meu código. Daí ele vai te mandar um e-mail, você copia o código e cola aqui dentro e toca em avançar. Daqui você vai personalizar a instalação. Eu geralmente só deixo marcada a caixa adicionar atalho na área de trabalho. Confirmo o local de instalação. Se arquivo de programas Macrium Reflect. Toque em avançar e instalar. Daí é só aguardar ele ser instalado completamente. Pronto, o Macrium Reflect 8 foi instalado com sucesso e agora vamos iniciá-lo. Só tocar em concluir, marcando essa caixa para iniciá-lo agora. Então essa daqui é a sua interface principal. Agora, antes de realizarmos o processo de clonagem, é muito importante que você crie um disco de recuperação, chamado de Macrium Rescue Disk, pois ele vai servir para corrigir qualquer problema que vier a ocorrer com o bootloader do Windows. Pois é muito comum no processo de clonagem o sistema não ser iniciado, tá bom? Porque quando você migra o sistema de um HD para outro, algumas características do HD não são copiadas, como por exemplo a sua ID, o seu código de identificação. Isso gera um conflito e o Windows não consegue dar boot no HD, pois ele enxerga que aquele HD está ausente. A ID não bate, certo? Então, para você não correr o risco de ficar sem acessar o seu sistema, é importante que você crie o disco de recuperação. Daí você vai precisar de um pendrive. Pode ser um pendrive a partir de 500 megas. A imagem do Macrium tem esse tamanho aqui mais ou menos. A ISO que a gente vai baixar, beleza? É bem pequenininha. Então, para criarmos o disco de recuperação, vamos tocar aqui em outras tarefas e criar mídia de recuperação. Daí é bom que você já conecte o seu pendrive. Eu conectei meu pendrive da Multilaser, que é esse daqui de 4 GB, eu acho. É, esse valor mesmo. Aqui, primeiramente, você vai criar um arquivo ISO. Então, toque em arquivo ISO. Toque em avançado, navegue até a escolha WinBase. Aqui dentro geralmente escolheríamos a opção Windows RE, que é a mais atual, digamos assim. Isso aqui se refere à interface do disco de recuperação do Macrium Reflect, Macrium Rescue Media Builder, tá bom? Mas eu não consigo baixá-la de forma alguma, fica em loop infinito e não instala no pendrive. E se você tocar aqui em dispositivos e drives, geralmente vai aparecer tudo vermelho, tá bom? Pode variar de placa-mãe para placa-mãe, mas aqui tem que aparecer tudo verde, certo? Então, geralmente para fins de recuperação do bootloader do Windows 10 no caso, eu escolho o Windows PE 10. Simples assim. Se eu escolher essa opção e tocar aqui na guia dispositivos e drivers, veja que todos estão instalados e são compatíveis, certo? Assim que tem que aparecer. Daí aqui em volume da mídia de recuperação, você vai escolher a partição do HD onde o seu Windows está instalado. Na verdade, isso aqui é onde ele vai salvar os arquivos temporários para dar boot no pendrive, tá bom? Ele cria uns arquivos temporários que são utilizados, então é para isso que você escolhe uma partição aqui. Eu geralmente escolho a partição C mesmo, onde o meu Windows está instalado.
Agora, caso você quiser criar um disco de recuperação para o Windows 11, aí você volta aqui em Avançado, volta em Escolha WinBase e escolha o Windows PE 11, tá bom? Daqui embaixo pode deixar como está mesmo, solicitar, pressiona a tecla para continuar a sequência de boot. Salvar arquivo ISO em. Aqui você vai escolher o endereço para salvar a imagem ISO, por padrão é no disco local C, com o nome de macronrescue.iso, certo? Então confirma aqui em cima o sistema escolhido. Mais uma vez, se você pretender recuperar o bootloader do Windows 10, escolha o WinPE 10. Se for para o Windows 11, escolha o WinPE 11, certo? Só tocar em criar, marca essa caixa, toque em OK. Daí ele vai fazer o download dessa imagem ISO. Daí aqui ele fala, né? A criação da mídia de recuperação exigirá um download de 976 MB da Microsoft. É só tocar em baixar. Pronto, galera. Mídia de recuperação criada com sucesso. Só tocar em OK. Aí acessa aqui o disco local C para ver se ela foi criada mesmo. Essa daqui, tá bom? Chamada de macronrescue.iso. Ela tem em média 250 MB, tá? Caso tenha algum erro no processo de download, descompactação e montagem da imagem ISO, eu recomendo que vocês desabilitem temporariamente o seu antivírus. No meu caso eu tenho o Windows Defender, então você pode vir aqui e desabilitar a proteção em tempo real. Ou se não quiser desabilitar a proteção em tempo real, é só desabilitar a proteção contra violações e o acesso a pastas controladas, porque esses recursos geralmente atrapalham esses softwares, bloqueiam algum recurso, um acesso a alguma ferramenta do Windows, alguma pasta, e acaba dando erro e fica em loop infinito, tá bom? Então sempre desabilitem o antivírus temporariamente ao trabalhar com Macrium. Pronto, salvou a imagem ISO. Então você vai espetar o seu pendrive no computador, o meu já está conectado aqui, vai selecioná-lo. Daí caso sua BIOS for UEFI, você pode marcar essa caixa, ativar Multiboot para MBR ou UEFI. Se for apenas MBR, aquela BIOS Legacy antiga, não precisa marcar essa caixa, tá bom? É desnecessário. Então selecionou o pendrive, toca em criar, marca essa caixa, OK. Daí ele vai formatar o seu pendrive. Se você tiver algum arquivo importante dentro dele, é bom fazer um backup. Então ele vai pegar e vai extrair aquela imagem ISO e vai gravar nesse pendrive, tornando ele bootável. Então eu vou pausar aqui e já volto. Pronto, mídia de recuperação criada com sucesso. Para confirmar, é só ver se tem esses arquivos aqui gravados no pendrive, tá bom? A pasta boot, drives, F. Aqui eu tenho uma pasta do Slex porque eu tinha ele gravado aqui no meu pendrive, tá bom? Então os arquivos que eu gravei aqui hoje são os arquivos do Macrium, que são esses daqui. Agora iremos partir para o processo de clonagem propriamente dito. Então aqui eu vou escolher o HD ou SSD que eu desejo realizar a clonagem, que será o disco de origem, no meu caso esse daqui. Toco nessa região branca aqui dele e toco em clonar disco. Ou se você já quiser escolher especificamente uma partição aqui dentro, selecione-as. No meu caso estarei clonando a partição do Windows, disco local C, e a partição primária de boot, partição recovery, que é essa partição aqui necessária para o Windows iniciar corretamente, que geralmente contém os arquivos de boot do Windows, tá bom? Então se você estiver clonando o sistema operacional, não esqueça de selecionar também essa partição pequena. Geralmente ela tem em média esse tamanho aqui, ó, 400, 800 megabytes. Selecionou, toca aqui em clonar esse disco. Se quiser clonar todas as partições, ou seja, clonar o HD por inteiro ou o SSD por inteiro, marca essa caixa aqui, ó. Aí ele seleciona todas as partições por padrão. Feito isso, toque em clonar esse disco. Veja que ele já selecionou aqui para mim. Daí aqui embaixo eu vou escolher o HD ou SSD de destino, onde as partições selecionadas serão clonadas. Eu vou escolher meu Seagate Barracuda de 500 GB, que está vazio e formatado já, tá bom? Aqui é muito importante se atentar a qual dispositivo de armazenamento você está selecionando. Se forem mais de um, tome cuidado para não escolher algum que já esteja ocupado. Então já escolhi o disco de destino. Daí aqui você tem duas formas de copiar as partições para o disco de destino que você acabou de selecionar. Fazendo uma cópia exata, com o mesmo tamanho e a mesma posição, que no caso seria essa primeira opção aqui de dentro, deslocamento e comprimento exatos da partição. Ou você pode encolher ou estender as partições para preencher o disco de destino. No caso aqui, se eu copiar essas duas partições, eu vou ter um grande espaço não alocado. Então eu posso escolher essa opção e fazer com que a partição do Windows preencha o espaço vazio desse HD, certo? Se eu copiar manualmente
e colocar a partição do Windows no começo do disco, seguida da partição primária, partição reservada, como vocês quiserem chamar, veja que eu não consigo estender o tamanho da partição do Windows. Eu só consigo diminuir o seu tamanho ou deixá-la no tamanho máximo que eu configurei para ela, que é o tamanho de 93 GB. Aqui, se eu reduzir o tamanho, automaticamente será criado um espaço não alocado que eu posso deixar depois ou antes da partição do Windows para ser utilizada por outra partição qualquer no futuro, mas isso aqui só vale para o gerenciador de disco do Windows, essa ferramenta aqui nativa, pois ela só consegue expandir uma partição se você tiver um espaço não alocado adjacente a essa partição, tá bom? Agora, se você utilizar uma ferramenta como o Macrium, o Mine2 Partition Wizard, você consegue realocar esse espaço tranquilamente, independente da posição que ele esteja localizado. Aqui em letra da unidade, você pode escolher automático mesmo, isso aqui você pode alterar depois, quando a clonagem estiver concluída. Tipo de partição: se for uma partição do sistema operacional, como é o meu caso, ela obrigatoriamente tem que ser ativa, senão a placa-mãe não consegue dar boot no Windows. Então tem que ser uma partição ativa. Se for uma partição qualquer, por exemplo, uma partição de backup, uma partição secundária, que não contenha sistema operacional instalado, pode ser uma partição primária ou lógica, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes sobre a diferença, mas como regra geral, escolha a primária. Geralmente é a configuração padrão para demais partições, então deixe assim, beleza? Essa parte que eu já ensinei para vocês, né? Você pode tocar nesse botão aqui para maximizar, tá bom? Vai que você arrasta aqui e deixa um espacinho faltando, tá vendo? Você pode tocar aqui, ó, para ocupar o espaço máximo da partição. Aqui embaixo você configura de forma específica o tamanho mínimo e máximo, como eu acabei de ensinar, certo? É só tocar em OK. Agora, se você quiser ocupar o espaço vazio, você vai ter que desfazer tudo, arrastar primeiramente a partição reservada. Como ela é pequenininha, você pode colocá-la no começo do disco e é até aconselhável fazê-lo. Aí em seguida sim você copia a partição do Windows e as demais partições que você desejar copiar. Daí você seleciona a partição do Windows, que está do lado direito, e toca em preencher, que daí ela ocupa o espaço vazio. Ou você pode selecioná-la, vir aqui em Layout e escolher um tamanho específico, tá bom? Caso você quiser deixar um espaço não alocado. Daí a mesma coisa que eu falei anteriormente, tá bom? As mesmas configurações aqui embaixo. Escolhe se quer deixar um espaço alocado antes ou depois. Uma outra vantagem também, né, de você deixar um espaço alocado antes, nesse caso aqui, é isso aqui, ó, poder preencher uma partição que está à esquerda. Tem esse detalhe também, certo? Então, se você pretende estender uma partição que esteja à esquerda, então aí nesse caso sim, você pode alterar o layout e deixar um espaço não alocado antes da partição do Windows, certo? Essa partição aqui reservada não tem como aumentar o tamanho dela, é um tamanho fixo. Mas digamos que eu arraste essa partição vazia do Windows, que está formatada, e coloque ela antes da partição do Windows 10, né? Então posso tocar nela e preencher esse espaço vazio aqui, tá? De 47 GB. Ou eu posso selecionar do Windows, arrastá-la para a extrema direita, selecionar do Windows 11, ou qualquer nome que você der na sua partição, e preenchê-la, tá? Então você pode ir brincando com essas configurações. Vou desfazer. Aqui você pode selecionar a partição, colocá-la para a esquerda ou direita. E aqui você pode desfazer tudo se desejar. Eu desfiz tudo aqui dentro. E como vocês podem ver, eu tenho já uma partição primária criada no meu disco de destino. Uma partição que está nomeada com a letra K. Eu posso vir aqui e apagá-la e deixar esse espaço completamente não alocado. A diferença é que se eu deixar essa partição primária, ao copiar qualquer partição aqui de cima para cá, ela vai ficar com a letra que estava antes, tá bom? Que no caso seria a letra K. Agora, se eu deletar e deixar o espaço não alocado e copiar a partição novamente, o Macrium vai escolher a letra automaticamente. A mesma coisa para as demais partições, certo? Ele vai escolher automaticamente. Então essa é a diferença de deixar o espaço já limpo, né? Não alocado, e deixar a partição primária que estava antes. Agora, se você quiser copiar o disco exatamente como ele se apresenta, na mesma ordem, com o mesmo tamanho para cada partição, é só marcar essa caixa aqui, ó, tocar em copiar e escolher uma dessas duas opções que eu mostrei previamente. No caso, se forem HDs ou dispositivos de armazenamento com exatamente o mesmo tamanho, digamos 2 TB em cima, 2 TB embaixo, então você pode copiar com o tamanho exato.
No meu caso não tem como, porque o meu HD de destino é de 500 GB, esse de cima é de 2 teras. Ou você pode fazer como eu falei, estender para preencher o disco de destino. Aí no caso ele vai dar uma apertada em algumas partições, vai diminuir o tamanho delas proporcionalmente, né? Caso o disco de destino tiver um tamanho inferior ao disco de origem, daí cabe a você redimensionar individualmente cada partição. Igual aqui ó, na partição do Windows, como eu não tenho nada instalado nela, ele diminuiu o tamanho para 13 GB, 14 GB, né? Então é bom tomar cuidado com isso, certo? A do Windows, ele deixou no tamanho limite. Então se eu fizesse a migração dessa forma, eu não ia ter mais espaço no meu Windows para fazer mais nada, salvar nenhum arquivo. Então eu teria que vir aqui na partição de backup, diminuir o seu tamanho, colocar esse espaço não alocado antes, dar OK, pegar a partição do Windows e preencher. Aí sim eu ia ter uma folga aqui dentro da partição do Windows. Agora se os tamanhos forem exatamente iguais, aí você pode clonar exatamente da mesma forma, com deslocamento e comprimento exatos. Só que mesmo que seja um HD de destino com o mesmo espaço que o HD de origem, pode ser que fique um pequeno espaço disponível não alocado. Daí por isso que é importante você preencher o disco inteiro. Ou você pode copiar exatamente e, como eu falei para vocês, selecionar uma das partições à direita, onde você tem um espaço não alocado à direita dela, e preencher esse espaço, ou personalizá-lo manualmente. No meu caso, vou deixar a partição reservada no começo, seguida da partição do Windows em seguida. Vou deixar exatamente com esse tamanho, não vou alterar no momento. Esse espaço aqui depois eu vou alocar como partição de backup, mas eu irei fazer isso pelo próprio Windows. Não vou mexer com essa parte aqui agora. Aqui em Layout não precisa marcar essa caixa, alinhamento de partição herdada do XP. Deixe ela desmarcada. Você só vai marcar essa caixa se você estiver fazendo uma clonagem do sistema operacional Windows XP, ou qualquer sistema operacional mais antigo que ele, tá bom? Se for um sistema operacional a partir do Windows Vista, deixe desmarcada essa caixa para otimizar o alinhamento de partições no seu HD ou SSD. Confirmou tudo certinho, toca em avançar. Aqui ele vai perguntar se você deseja agendar essa clonagem ou agendar qualquer processo de clonagem no Macrium. Como estamos iniciando uma primeira clonagem, uma clonagem única e completa, um full backup, digamos assim, não precisa agendar essa clonagem. Esse recurso aqui é para quem deseja atualizar o backup, né? A imagem clonada do Windows e salvar somente as diferenças, certo? Não é o meu foco, tampouco o seu, então deixe em branco, toque em avançar. Aqui ele vai te dar um resumo da clonagem, o HD de origem, o HD de destino, o tipo de clonagem, algumas configurações avançadas que você pode acessar por aqui. Então aqui dentro, deixe marcado exatamente como está, execute uma cópia de setor inteligente. Essa opção aqui vai copiar somente os setores que estão em uso no sistema, certo? Se você marcar a caixa, faça uma cópia de setor forense. O Macrium vai realizar uma cópia completa do HD, mesmo os que não estão sendo usados, no caso aí de uma cópia completa do HD, e no caso da cópia de uma partição somente, qualquer setor que não tenha dados escritos serão copiados também. Isso vai fazer o processo de clonagem levar mais tempo, porém pode ajudar na hora de você realizar uma recuperação de dados. Como ele vai copiar as informações exatamente como estão no HD, incluindo os setores não utilizados, você pode depois fazer um escaneamento com a ferramenta de recuperação e recuperar arquivos no seu HD de destino. Agora, se você quiser agilizar o processo, deixe marcada essa primeira opção mesmo, marque a caixa verificar o sistema de arquivos para que ele faça essa verificação antes da clonagem. Isso vai garantir que a clonagem seja feita com sucesso. Aqui a gente tem um recurso premium chamado de Rapid Delta Clone. Isso aqui é um recurso voltado mais para quem deseja clonar as diferenças no sistema operacional. Vamos supor, você fez uma clonagem completa e deseja posteriormente fazer um backup, uma clonagem incremental ou diferencial, somente com as mudanças que você fez no sistema. Não é o nosso foco. Se você estiver migrando de um HD para um drive SSD, deixe marcada a caixa ativar trim do SSD. E mesmo que esteja utilizando um HD também como disco de destino, deixe essa caixa habilitada, até porque alguns HDs, principalmente SMRs, possuem recurso de trim embutidos no algoritmo deles, tá bom? Mas isso aqui é principalmente voltado para drives SSDs. Otimizem muito o desempenho do SSD e aumenta sua vida útil. Confirmou tudo, toque em OK. Mais uma vez confirma tudo aqui dentro e toque sobre concluir.
para iniciar o processo de clonagem em si. Daí que ele mostra essas opções de salvamento de backup. Executar o backup agora, obviamente. Salvar essas configurações como um arquivo XML. Isso aqui não é obrigatório, tá bom? Pode deixar assim por enquanto, só tocar em OK, não vamos perder tempo. Daí que ele avisa, né? As unidades a seguir serão sobrescritas. Unidade K, no meu caso esse daqui, né? Meu HD de 500 GB que eu falei, então confirma certinho, tá galera? Para ver se você não está apagando algum HD que contenha dados importantes. Se contiver, faça um backup. O meu não tem nada, já está formatado. Confirma e continua. É só aguardar o processo de clonagem se concluir. E pronto galera, clonagem concluída com êxito. No meu caso levou em média 24 minutos. É um processo geralmente bastante rápido, tá bom? Então é só tocar em OK e fechar. Aqui você tem um feedback, né? Um feedback, um log da operação. Aí é só tocar em fechar. Daí antes de tudo, né, você abre o Windows Explorer. Certamente vai aparecer aqui uma segunda partição com o seu Windows. Essa aqui é minha partição atual, que eu estou usando, né? O Windows que eu estou logado. Essa daqui é a partição clonada. Às vezes é normal ter uma discrepância no tamanho de alguns gigas, é perfeitamente normal, beleza? Aqui no gerenciamento de disco, que é essa ferramenta que você abre por aqui, eu consigo ver com mais clareza o status do meu disco que eu realizei a clonagem, que é esse daqui, tá bom? Então tem uma partição de recuperação que eu falei para vocês, né? System Reserved Partition, a partição do Windows e o espaço não alocado que sobrou. Eu posso alocá-lo nesse momento por aqui. Já vou fazê-lo para agilizar meu tempo. Dou um nome para essa partição, executo uma formatação rápida e já era. Daí ela já aparece aqui, tá vendo? A próxima etapa agora, galera, muito importante, é desconectar o HD antigo ou o SSD antigo e deixar somente o HD clonado ligado no computador. Pois se caso der erro ao dar boot no HD que foi clonado, o computador vai pular para o próximo HD da lista e vai dar boot nele, no Windows que estava dentro dele. Aí não vai ter como saber se o Windows clonado está funcionando corretamente ou não. Daí para desconectar o HD, você vai desligar o PC ou colocá-lo no modo de suspensão e hibernação e vai desconectar o cabo SATA. Não precisa desconectar o cabo de força, tá bom? Só o cabo SATA já está de bom tamanho. Ou se você não quiser desligar o computador, você pode reiniciá-lo, entrar na BIOS, e enquanto você estiver dentro da BIOS, você abre o gabinete e desconecta o cabo SATA do armazenamento antigo. Aí em seguida aperta Ctrl Alt Del para reiniciar a BIOS. Daí você entra na BIOS de novo e altera a ordem do boot, colocando o HD na primeira ordem do boot, só para garantir que ele será bootado primeiro. Se tudo der certo, o sistema vai ser iniciado corretamente. Se ocorrer algum problema com o bootloader, aí deve aparecer o erro de WinLoad, sistema operacional não encontrado. Aí você vai ter que reconstruir o bootloader do Windows. Bom galera, já desconectei aqui o cabo SATA do meu HD antigo. Então você vai fazer o mesmo, como eu falei. Não precisa desconectar o cabo de força. Daí se você desconectou o cabo SATA com o computador ligado dentro da BIOS, dá um Ctrl Alt Del para reiniciar, resetar o computador. Entra na BIOS novamente, entra em Advanced BIOS Features, cada BIOS é diferente, tá bom? Essa aqui é uma GB, uma BIOS da placa-mãe GB. Aqui em Hard Disk Boot Priority, você vai colocar o seu HD que você acabou de clonar na primeira posição de boot. Eu tenho dois, então esse daqui, ST500DM002. Aperta F10 e salva as informações e vamos ver se dá tudo certo. Ó, como já esperado, erro de WinLoad, o computador precisa ser reparado e etc. Então por isso da importância de criar o disco de recuperação do Macrium, que a gente vai acessar agora e corrigir o bootloader do Windows para que ele possa ser iniciado corretamente. Conectei o pendrive, vou dar boot nele diretamente. Então essa daqui é a interface do Macrium Reflect Free Rescue Disk com o Windows PE 10 na versão 1709, 32 bits, o que já serve perfeitamente para o propósito que é corrigir o bootloader do Windows. Então aqui dentro você vai navegar até corrigir problemas de inicialização do Windows. Automaticamente a ferramenta vai escanear o HD em busca de instalações do Windows. Ele já identificou aqui o Windows 10 Professional na partição D. Se você quiser confirmar, é só procurar aqui em arquivo de imagem, daí será listada as partições. Então eu tenho aqui o disco local D, que é o meu sistema operacional clonado.
Então volta aqui, seleciona, confirma tudo certinho, avança. Aqui em partição ativa, ele vai pedir para você selecionar de qual partição o seu PC deve ser inicializado. Naturalmente tem que ser a partição onde o Windows foi instalado, que no meu caso é a partição D, beleza? Essa é a partição ativa, sempre é a partição que o sistema foi instalado. Ela já é selecionada por padrão, toque em avançar. Aqui deixe todas essas caixas marcadas, ele irá redefinir todas essas configurações do bootloader, vai redefinir o ID do disco de inicialização, que é o identificador exclusivo para cada disco rígido ou SSD, e que geralmente é a principal causa de problemas de corrompimento no bootloader. Vai recriar o registro mestre de inicialização, vai recriar o arquivo de banco de dados de configuração, de inicialização, o famoso BCD. Enfim, vai redefinir o boot do Windows completamente. Deixa tudo selecionado e toca em concluir. Daí é só aguardar ele terminar o processo. É um processo bem rápido, beleza? Daí ele vai pedir para você reiniciar o computador. Só reiniciar. Dessa vez você não vai iniciar do pendrive. Deixa ele iniciar do HD normalmente. E se tudo der certo, o seu sistema será inicializado. Aí já está lendo do meu disco normalmente, então deu tudo certo. Só esperar o sistema se inicializar. Bom, então o sistema iniciado corretamente. Esse aqui é o sistema clonado. Aqui está o seu disco local, a minha partição de backup que eu criei, meu HD da Toshiba secundário. Se eu abrir o gerenciamento de disco, vamos ver que o meu HD de 2 teras não está conectado. Eu ainda não conectei ele de volta. Então após o processo se concluir, você corrigir o bootloader, aí sim você pode conectar o seu segundo HD ou SSD e realizar as tarefas desejadas nele, como por exemplo, formatá-lo completamente, estender uma partição e assim por diante. Aí eu conectei novamente o cabo SATA, o Windows já reconheceu, tá bom? Porque eu estou utilizando o drive HCI, que tem o recurso Hot Swap, troca quente. Então geralmente você pluga o SATA, o sistema já reconhece. O controlador IDE geralmente necessita de uma reinicialização do Windows para o HD aparecer aqui, tá bom? Vou abrir aqui o gerenciamento de disco. Então meus 3 HDs aparecem aqui normalmente. Daí se você quiser, você pode formatar seguramente o seu Windows antigo, que estava no seu HD anterior, ou SSD anterior. Que no meu caso é essa partição E, de 93 GB. É o meu Windows anterior, que está no meu disco de 2 teras. Então posso vir aqui, daí ele dá esse alerta, Essa é uma partição ativa, que contém um sistema operacional e blá blá blá. Toque em sim, escolhe aqui as configurações, o nome para o volume e toque em OK. Confirma mais uma vez e pronto. O processo de formatação rápido é bem simples. O Windows antigo formatado. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que você pode deletar seguramente as suas partições antigas que continham Windows, tá? Incluindo a partição de recuperação, que geralmente você não consegue apagar por aqui, tá? Tem que usar uma ferramenta como o próprio Macrium, o Manitou Partition Wizard. Aí você deleta por lá e realoca o espaço. Obviamente reinicia o computador, para confirmar que a exclusão dessas partições não irão afetar o seu Windows atual. É bem capaz que não interfira, porque durante a clonagem a partição reservada de boot também foi clonada, tá bom? E como eu mostrei para vocês aí, eu recriei o bootloader com esse HD desconectado, então não tem nenhuma relação. Mas mesmo assim reinicia só para confirmar, tá bom galera? Então é isso, é assim que clonamos um sistema operacional ou um HD de forma completa utilizando o Macrium Reflect. Se gostaram dessa videoaula completa, deixe o seu like por favor e se inscreva no canal. Um abraço a todos.